Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje é geografia. E na nossa geografia hoje, vamos estudar sobre o governo do município. E também vamos estudar sobre os três poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Certo que no livro de vocês só vai ter o poder executivo e legislativo, mas mesmo assim eu vou falar um pouco sobre o poder judiciário, certo? Vamos iniciar. O poder, o governo do município. No governo do município, o município, ele é governado por quem? Pelo prefeito, pelo vice-prefeito e pelos vereadores. Então, o prefeito, ele é que escolhe, ele é escolhido pela população por meio de voto em uma eleição. O prefeito permanece no cargo por um período de 4 anos, certo? E ao final dos 4 anos é realizada uma nova eleição. No Brasil, para votar, é necessário tirar um documento, que é o título de eleitor. Mas esse documento só pode ser tirado para pessoas com a idade mínima de 18 anos. Aliás, 16 anos agora, Antes era 18 anos, agora é a idade mínima de 16 anos. Em 1996, alguns eleitores brasileiros começaram a votar em urnas eletrônicas, mas só a partir de 2010 todos os municípios do país passaram a usá-las. Antes da introdução das urnas eletrônicas, os votos eram feitos escritos em uma folha de papel chamada cédula eleitoral. Quer dizer, antes de vir aparecer as urnas eletrônicas, as pessoas votavam com essas cédulas. Elas marcavam lá quem era o candidato que elas queriam votar. E essas cédulas eram depositadas em urnas. Atualmente, basta digitar o número do candidato na própria urna eletrônica. Aí, para vocês entenderem melhor o que é eleição. Eleição é a escolha de um candidato por meio de voto. E o que é voto? Voto é a forma de demonstrar a opção por um candidato para determinado cargo. Quer dizer, a escolha que você vai ter desse candidato para um determinado cargo, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre o poder executivo, certo? O que é o poder executivo? No município, o poder executivo é representado pelo prefeito e auxiliado pelo vice-prefeito e os secretários. Juntos, eles administram, coordenam e planejam as ações do governo, de acordo com o interesse público, ou seja, o interesse da população. O prefeito recebe as seguintes atribuições. Ele faz o quê? Ele aplica corretamente o dinheiro dos impostos e taxas pagos pelos moradores do município. Ele dialoga com a população. Ele coloca em prática as leis que são formuladas pelo poder legislativo. Esses 3 itens são corretos para que o prefeito faça, Se o prefeito se ausentar, é o vice-prefeito que o substitui. Por meio das secretarias, os secretários
ajudam o prefeito a organizar e executar os serviços de que a população mais necessita, como o recolhimento do lixo domiciliar, a limpeza e a iluminação das avenidas e praças, a construção e a manutenção das ruas, a administração de escolas e hospitais e etc, né? E outras coisas. Vamos especificar o que é taxa, que eu falei aí, né? Impostos e taxa. Taxa é quantia cobrada pelo governo para que possa fornecer os serviços de que a população necessita. Essas taxas, esses impostos, né, são descontados no que nós compramos. As coisas que nós compramos no dia a dia já são descontados esses impostos. Agora vamos falar um pouco sobre o poder legislativo. O que é o poder legislativo, né? Todos os lugares têm regras que mostram o que é ou não permitido. Não é diferente em um município, quer dizer, no nosso município não é diferente. Os vereadores trabalham na Câmara Municipal. Eles criam e aprovam projetos de leis que garantem os direitos e estabelecem os deveres dos habitantes do município. São eleitos pelo voto e fazem parte do poder legislativo. Vou especificar para vocês o que é Câmara Municipal. Câmara Municipal é o local em que os vereadores se reúnem para discutir e aprovar as leis municipais, certo? E o poder judiciário. Agora vamos falar um pouco sobre o poder judiciário. O que é o poder judiciário? O poder judiciário ele não faz parte do governo municipal, mas ele pertence ao governo do estado. E é no município que ele funciona. O poder judiciário é exercido, aliás, pelo juiz de direito e pelo promotor público. São eles que verificam se as pessoas estão cumprindo as leis e também que dão, né, aplicam punição aos que não cumprem, né, que não respeitam as leis. Eles trabalham no fórum municipal. Quer dizer, o poder judiciário, ele aplica as leis para quem não cumpre, certo? E quem trabalha mais nessa área é o juiz de direito e o promotor público, né? Se você não respeita a lei, se infringe a lei, aí você é punido por isso, certo? Então, vocês viram, né? Os 3 poderes. Há ainda, né? E ainda o poder judiciário, ele compõe também, ele atua no município, né? E compõe também os poderes, né? Ele tem a função principal de julgar aqueles que não respeitam, que não exercem as leis. Vou falar um pouco também sobre a urna eletrônica. A urna eletrônica foi um grande avanço nas eleições do país, mas a tecnologia não parou e em 2010, 60 municípios utilizaram
identificação biométrica, que essa identificação biométrica é através da urna eletrônica. Assim, o eleitor é reconhecido não apenas pelos seus documentos, título de eleitor, registro geral ou carteira de motorista, mas também por suas digitais, que são únicas no mundo. Atualmente, a Justiça Eleitoral está realizando o recadastramento biométrico em todo o país. E logo, todos os municípios terão acesso a essa avançada tecnologia. Você sabia que o primeiro município paulista a utilizar o sistema biométrico de identificação foi no Poranga, nas eleições de 2010. Em 2014, 11 municípios paulistas já haviam passado pelo mesmo procedimento. Quer dizer, a urna eletrônica, surgiu em 2010 e junto veio, mais na frente, veio a biometria, que é a identificação biométrica, que você coloca só lá seu dedinho, seu indicador, e você mostra, através dessa identificação biométrica, identifica quem é você, todos os seus dados. Por isso, não precisa mais utilizar, o título de eleitor, certo? Ele é preciso levar, mas o que lhe identifica hoje em dia é a identificação biométrica, certo? E foi muito valoroso o uso da urna eletrônica, porque assim a votação se torna mais rápido, mais ágil, não tem demora, que antes, quando era no papel, demorava mais. Hoje em dia é mais rápido, muito mais rápido. E eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula hoje foi sobre o governo do município e sobre os 3 poderes. E no livro de vocês fala sobre só o poder executivo e legislativo, mas eu expliquei um pouco do judiciário, porque vocês podem até pesquisar, certo? Para vocês verem a responsabilidade do poder judiciário. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Continuem se cuidando. Beijos.